eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também foi para a cruz sofrendo de manhã, ele sofreu até a tarde. Por que será? Por aqueles que não tinham como remir os seus pecados, aqueles pobres de espírito, Jesus o resgatou na cruz. A Bíblia Sagrada, ela é a ciência para todas as ciências. Inclusive, eu creio que um dos 4 contextos principais de interpretação da Bíblia, eu acredito que a gente colocando a Bíblia, o contexto ou o texto dentro desses 4 contextos, iremos ter sim um resultado benéfico. Eu já falei aqui o contexto histórico, o contexto literário, o contexto simbólico ou figurativo e o contexto gramatical. Então, para interpretar bem a Bíblia, tem que estarmos dentro desses contextos. E a Bíblia Sagrada, gente, precisa ser estudada, não tão somente lida. Eu tenho que ler e estudar. Por exemplo, tem uma corrente teológica que acredita que existem 2 dispensações somente. Outra corrente teológica acredita nas 7 dispensações. Essa que acredita nas 2 dispensações do Velho e do Novo Testamento, a princípio, a priori, me parece que quem não estudar bem a Bíblia, ser convencido por esta teoria teológica, porque falam da aliança do Velho Testamento, feita por Deus lá com os profetas e o povo de Israel, e Jesus Cristo aparece dizendo que o sangue dele é a nova aliança. Então, por isso, eles acreditam, essa corrente teológica acredita em 2 dispensações, a do Velho e do Novo Testamento. Mas, também outra coisa, estou falando assim, a necessidade de entender da Bíblia, de estudar a Bíblia e não tão somente lê-la. Outra coisa, a Bíblia Sagrada fala lá no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se nós perguntarmos a qualquer leitor da Bíblia Sagrada como é que era a terra que Deus criou, eles vão 95% ou mais responder que a terra que Deus criou era sem forma e vazia, porque está no versículo 2 da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis. Mas, quando a gente lê lá em Isaías 45, capítulo 45, versículo 18, a pessoa fica pensando, então, qual é o que está certo? Porque lá em 45, 18 de Isaías, está escrito o seguinte: assim diz o Senhor, que tem criado os céus e feito a terra, que não a criou vazia, mas sim para ser habitada. Não a criou vazia. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Agora pega essa palavra e confronta com Gênesis 1, 2. Parece que a Bíblia precisa ser estudada. Gente, e assim outros versículos e capítulos, nós precisamos dos conceitos da historicidade da Bíblia Sagrada para ter um resultado benéfico e falar dela.
Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero falar do conflito cósmico para você entender por que Jesus veio salvar a humanidade. Por exemplo, a Bíblia também, voltando agora na cronologia, a Bíblia não está em ordem cronológica. Esse é o perigo. O primeiro livro da Bíblia no Velho Testamento que foi escrito não foi Gênesis, foi o livro de Jó. Está quase lá no meio da Bíblia. E o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, lá pelos idos do ano 50, 51 a 55, alguns defendem que foi o livro de Tiago. Eu fico mais com 1 Tessalonicenses, primeiro livro do Novo Testamento. Já não foi Mateus e os evangelhos sinóticos. Agora, o último livro que foi escrito da Bíblia Sagrada, é lógico que foi Apocalipse, lá pelos anos 90, 90 e pouco. E aí é que eu quero falar de Apocalipse, do capítulo 12, do versículo 7, que houve um conflito, uma guerra nos céus, e Deus e Jesus Cristo venceram esta guerra, e Satanás, chamado diabo, está escrito ali em Apocalipse 12, versículo 7, foi expulso dos céus para a terra. Desde então, ele começa uma guerra contra tudo que é de Deus, aliciando pessoas, desfazendo o que Deus fez. Ele se tornou aquele anjo, querubim ungido que era antigamente. Ele se tornou um antagonista de Deus. E aí começa a razão, o porquê que eu preciso ser salvo por Jesus e você precisa ser salvo por Jesus. Porque a vida, já falei aqui, não termina na sepultura. A pessoa no caixão, na sepultura, vai virar pó, o dia do retorno de Jesus Cristo, ele vai ser ressuscitado. E aí vai ser o começo da verdadeira vida com Deus ou sem Ele. Participe de uma grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começa em junho com o Mês da Salvação. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar. Você me perguntaria como é que surgiu esse conflito cósmico que ainda existe até hoje, o bem contra o mal e vice-versa. Aí eu lhe diria que não nos compete saber. A Bíblia Sagrada, Deus, o Criador, deixou escrito através do profeta ou dos profetas, e uma das palavras que me chama a atenção, eu quero compartilhar convosco, é Deuteronômio 29, versículo 29. Veja só o que diz. Está aí na tela para você ver. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você entendeu? As reveladas pertencem a nós, as ocultas
como o porquê que aconteceu esse conflito nos céus, pertence a Deus, não nos pertence a nós. Mas uma coisa que pertence a nós é o que eu já me referi, lá em Apocalipse, no último versículo da Bíblia, no capítulo 12, versículo 7, que houve um conflito, uma guerra nos céus, aonde Satanás, que até então Deus tinha ele como um anjo e depois ele se rebelou, contra Deus e os seus anjos e Satanás e aqueles que o seguiram, anjos que acreditaram nele. Aliás, sempre na rebeldia, na rebelião, tem um líder e tem alguém que acredita no líder que criou a rebelião, e acaba acreditando e seguindo aquele rebelde. Mas, gente, eu quero, depois dessa explanação de conhecimento que a gente tem que ter da historicidade da Bíblia, dos pontos fundamentais dos contextos, a gente quer falar de salvação. Jesus é o Salvador. Pelo amor de Deus, dê importância a isso. Salvação. Jesus veio salvar de quê? A Bíblia fala lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16, que toda criança da escola bíblica sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Satanás, expulso para a terra nesse conflito que continua até hoje, ele começa a aliciar tudo o que é de Deus, desfazer, a enganar, porque ele sabe que a vida não termina quando a pessoa morre. Não termina na sepultura. Aliás, interessante é que todos sabem que a vida não termina ali na sepultura. Que quando morre uma pessoa, alguém fala, fulano descansou. Então não acabou, está descansando. E outros falam, vai em paz, fulano. Outros falam, esteja fulano onde estiver, receba o nosso reconhecimento. E assim as pessoas sabem e divulgam que a vida não termina na sepultura. É um pouco de tempo e em seguida a pessoa vai ressuscitar com o retorno de Jesus Cristo, que esteve fisicamente aqui na terra, andou por esta terra, e ele disse aos discípulos, não fiquem tristes, eu vou morrer, vão me prender, vão me maltratar, vão me colocar numa cruz, mas eu vou para a sepultura, mas eu ressuscitarei e irei junto do Pai. E depois vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver tudo preparado, eu voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu esteja, vocês estejam junto comigo. Isto é o resgate daqueles que foram aliciados por Satanás, chamado diabo, mas que compreenderam a razão fundamental de salvação. Hoje completamos mais de 2 semanas desde que o Rio Grande do Sul sofreu a maior enchente de sua história. Famílias desabrigadas, casas e igrejas destruídas ou submersas. Mas em meio a todo o caos, ainda existe esperança e solidariedade. A Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil se uniu. Voluntários e doações chegaram ao Estado. A igreja, ela vem recebendo doações do Brasil todo. Todos os estados estão encaminhando e as nossas igrejas aqui do Rio Grande do Sul estão recebendo as doações.
Mas nós temos algumas igrejas que não tem como chegar ainda, né? Então a igreja se organizou e montou 2 centros de distribuição, onde nós estamos recebendo as doações para depois estar encaminhando para essas igrejas ainda que estão sem como chegar às doações. Cerca de 90% das cidades gaúchas foram afetadas pela enchente histórica. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Canoas, uma das cidades mais atingidas do estado, abriu as portas para a comunidade. No começo a gente estava até resgatando nos barcos. Sábado, domingo, a partir de domingo à noite a gente saiu dos barcos e começou a pegar as pessoas nas passarelas. Porque a aglomeração das pessoas nas passarelas eram muitas pessoas. Desde lá do início do viaduto ali que atravessa Niterói, Rio Branco, o próprio viaduto estava lotado de carro, de pessoas, nas passarelas, de lá para cá até o Fátima, todas elas lotadas de pessoas. E no começo ali, nos resgates, tínhamos que escolher pessoas com mais dificuldades, pessoas idosas, crianças, para poder trazer elas. Mas foi muito difícil, muito complicado, né, esse momento. Infelizmente, algumas igrejas também foram afetadas. Essas encontraram abrigo em outras igrejas, como a do bairro São José, em Canoas. Tem sido um trabalhar de Deus nas 2 áreas, tanto para nós que estamos aqui servindo, quanto para eles também que estão aqui recomeçando suas vidas a partir de agora, né? A sede de Canoas 2, localizada no bairro Rio Branco, foi uma das atingidas. A sede de Canoas 1, que não está na zona de risco, serviu de abrigo para diversas pessoas, como a dona Jussara, que foi resgatada com a água já cobrindo o telhado de sua casa. E aqui, mas Deus o livre, uma igreja, olha, eu não tenho nem o que falar. Tem pneumologista, do ouvido, eu tenho tudo. Comida, eu tenho tudo. E depois que eu ficar boa, num domingo, se Deus quiser, eu venho de Uber agradecer e dar meu testemunho. Sabe? Eu tenho só isso para dizer, sem palavras. Estou na igreja de Deus e com esse povo maravilhoso, as obreiras, as médicas, assim, ó. Eu não posso falar muito que eu vou emocionar e vou chorar. Mas sem palavras. E meu filho também, ele só tem a agradecer. Mais de 100 pessoas já passaram pela igreja sede de Canoas 1. Atualmente, 80 pessoas estão vivendo diariamente ali. Conversei com a Adriana Santos, que se sente em casa dentro da igreja. Aqui dentro, assim, ó, como eu disse, só saio daqui para ir para minha casa. É um lugar familiar, onde a gente encontrou, e aqui é muito bom, a gente tem paz, tem sossego, não tem brigas, né? 850.422 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas em 345 municípios do estado. No município de Charqueadas, a Igreja do Evangelho Quadrangular também atuou fortemente no auxílio às vítimas. Nós só temos que agradecer a compaixão, a solidariedade, que são pessoas que Deus mandou assim, né, para estar aqui servindo, né, e ajudando. Então, nós só temos a agradecer e dizer que vocês estão sendo, nessa calamidade que se estabeleceu aqui no nosso município, vocês estão sendo peças fundamentais para estar dando um conforto, um alento a essas famílias que perderam tudo. Nosso agradecimento e muito obrigada de coração. Desde o primeiro dia das enchentes, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem sido incansável na ajuda aos atingidos por essa tragédia. Tudo que vocês veem aqui, desde o primeiro dia, caiu a chuva, esse povo já veio para cá. Pastor Solon Soares, pastora Lúcia, na direção do pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca, nós abrimos as portas das nossas igrejas. Neste momento, a igreja está acolhendo com amor e cuidado. Os voluntários e as pessoas acolhidas têm sentido o amor de Jesus através de cada detalhe. Não tem nada para reclamar de ninguém mesmo. Nós fomos bem acolhidos mesmo. Fomos bem tratados, não tem queixa nenhuma. Eu nunca tinha entrado numa igreja, nem na quadrangular. Aí eu fui muito bem acolhido, não tenho o que falar muito aqui. Eu dei de remédio para mim, o pessoal apoiou, carrinho para minha menina, roupas, que a gente não tinha mais nada. Alimentação, sem palavras, a gente não pode. Claro, realmente, como já disse o Luiz, meu amigo ali, no começo é mais complicado porque é uma vizinhança que agora está do lado um do outro, né?
Mas a gente tem que saber conviver e o pessoal deu todo o suporte para nós aqui. O pessoal da igreja, sem palavras, para nós foi... Eu não tenho queixa nenhum, foi ótimo, tudo bem, tudo... Muito bem tratado mesmo. Eu tô até com medo de querer ficar aqui, a hora que mandar nós embora. Então, gente, estribado na Bíblia Sagrada, firmado nas suas mensagens, como líder que Deus me colocou nesse estado, eu estou convocando o Exército Quadrangular, a Igreja Quadrangular, membros e simpatizantes, saírem a campo para convidar para o primeiro domingo de junho. Nossos pastores e pastoras vão estar com uma mensagem recebida de Deus para alinhar, encaminhar as pessoas que nada sabem o que está acontecendo no conflito espiritual, o bem contra o mal e vice-versa. Atenção quadrangular, mobiliza-se para salvação de almas, porque pregamos e acreditamos que Jesus salva. E está acontecendo, ou estão acontecendo, digo, os últimos sinais da volta de Jesus Cristo. Eu me atrevo a dizer, categoricamente afirmar, que eu estou sendo uma voz prolongada de Deus para dizer ao Rio Grande do Sul, Jesus está voltando, não perca tempo. Você que está dentro da igreja, não perca tempo, salve, ajuda a salvar os teus familiares, teus vizinhos, porque Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. É o momento de estarmos olhando para os céus, porque as coisas já estão vencidas. Olha, Jesus salva. É o primeiro pilar da nossa crença da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós acreditamos, pregamos e vivemos que Jesus salva. Mas salvar de quê? E salvar por quê? Volto a retroceder a fita da nossa mente sobre o conflito cósmico, o bem e o mal e vice-versa. Satanás se rebelou contra Deus e aquilo que é a coroa da criação de Deus, chamado ser humano, homem e mulher, ele quer dar um destino junto com ele para o sofrimento eterno. Mas você vai estar agora, o mês que vem, no primeiro domingo, com o pastor, com a pastora, para aprender de que você está sendo salvo e por que você precisa dessa salvação. A vida, já tenho sido repetitivo aqui, ela não termina dentro de um caixão ou na sepultura. Assim como você dorme à noite e eu durmo, a gente não sabe de nada, está dormindo e de repente, em algum momento, seja de madrugada, de manhã, ou qualquer hora do dia que você durma, você acorda. A morte representa esse sono que na volta de Jesus Cristo, você na sepultura, se já estiver lá, eu serei despertado e aí seremos levados aos céus. É um mistério. Lembra que eu falei da Bíblia Sagrada, lá em Deuteronômio, as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a lei dessa palavra. Então, as encobertas
pertencem a Deus. Mas isso que está sendo revelado, olha, você precisa de salvar a sua alma, a sua vida, o seu espírito. Quando você entender, você precisa, porque não termina a sua existência dentro de um caixão na sepultura. A igreja do Evangelho Quadrangular está se levantando da poltrona, da acomodação, em todo o estado, para tocar a trombeta e chamar os perdidos lá do bairro, o vizinho, aquele que está se perdendo na sua família. É momento de você ir em busca daqueles que custam o sangue de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento fazer uma prece juntamente com você. Se você puder me acompanhar aí, não precisa fechar os olhos, isso está em você. Mas me acompanhe no seu raciocínio, que estamos diante do Criador de todas as coisas. E no nome do Senhor Jesus, que Ele prometeu, está aqui na Bíblia: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, eu peço a sua fé e oremos ao Senhor. Deus, Criador do universo, mistério da vida e do universo, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas nos pertencem, mas eu peço agora, na força encoberta do sobrenatural, manifesta sobre esta casa, manifesta sobre esta pessoa, sobre esta família, sobre esse comércio, aí na fazenda, no sítio, no presídio, no hospital, aonde quer que a pessoa esteja me acompanhando, as coisas encobertas do sobrenatural positivo desça sobre essa pessoa, sobre esta casa, sobre sinto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos abençoados, assim seja.